Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se no capítulo 2 de Marcos, Jesus teria errado o nome do sumo sacerdote. E os críticos da Bíblia costumam usar essa passagem de Marcos 2,26 para dizer que existe um erro, ou de Jesus, que ele teria errado, ou do próprio evangelista Marcos, quando ele menciona que Abiatar era sacerdote no tempo em que Davi entrou na casa de Deus para comer os pães destinados à proposição. Vamos ver a passagem. Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição. Isso eu li na tradução Almeida, Revista e Corrigida, que é uma tradução feita em 1694. Numa tradução literal, diria o seguinte, literal do grego, né, diria o seguinte, eu estou usando aqui uma versão inglesa literal para traduzir. Como entrou na casa de Deus em Abiatar, sumo sacerdote, e os pães da proposição comeu. John Nelson Darby, na sua versão em inglês, que eu vou traduzir aqui, diz o seguinte, na sua tradução: como entrou na casa de Deus, a sessão de Abiatar, o sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição. Repare que a expressão no tempo de, da tradução em português, aparece entre parênteses numa tradução literal e também na tradução de John Nelson Darby, porque ela não consta, essa expressão no tempo de, não consta dos melhores manuscritos. Ela poderia ter sido, você poderia ter lido da seguinte maneira: como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição. Ou então, como entrou na casa de Deus a Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição. Ou seja, nos originais, dos manuscritos originais, não existe a passagem no tempo de. Portanto, é perfeitamente possível que o Senhor se referisse a Abiatar por ter o seu sacerdócio marcado mais a Davi do que o sacerdócio de Aimeleque. Na literatura, é comum nós termos épocas que foram marcadas por alguns homens mais do que outros. E aí nós acabamos nos referindo àquela época por ser identificada com aquela personalidade. Mas esse tipo de caça ao tesouro que os críticos fazem na Bíblia tem um nome. Outro dia eu recebi um e-mail com o seguinte texto: assista ao comercial do Tribunal Superior Eleitoral que está sendo veiculado pelas TVs abertas. No final do comercial aparece um título de eleitor e qual não é a surpresa? O nome da pessoa que lá está é Carlos Henrique Fernandes. Podendo abreviar, teremos CFH. E se formos mais inteligentes, mudando as letras, teríamos FHC. Fecha aspas. O amante de teorias conspiratórias que me escreveu alegando que aquilo que estava na propaganda eleitoral era proibido, né? Eu respondi a ele o seguinte, abre aspas: abra sua geladeira, pegue um ovo, examine com uma lente de aumento, você verá um pelo no ovo, fecha aspas. Esse é o caso do suposto erro que os críticos apontam nas Escrituras, mas basta você ser um pouco mais pesquisador e vai entender que existe sempre uma razão para algumas passagens parecerem que estão erradas, mas no fim você verá que não estão.